Olá, boa tarde, Padre Dalmácio. Boa tarde. É com alegria que nós nos reunimos hoje, então, para falar da Semana Santa. Esse é o nosso papo de hoje. Para começar, Padre Dalmácio, o senhor pode, então, nos explicar, em geral, qual é o sentido da Semana Santa? Maria Flávia, a Semana Santa é uma semana, vamos dizer assim, intensa na vida da igreja, é uma semana forte, né? Porque é a semana maior que nós chamamos na liturgia, né? Existe o Natal, que é uma festa importante, né? Se Jesus não tivesse nascido, ele não teria se entregado na cruz. Mas a Semana Santa, ela nos prepara para esse grande mistério que é a ressurreição de Jesus, né, que passou pela cruz, tem todo ali uma história. E também o nosso batismo, né, a nossa participação na vida divina de Cristo e da igreja. Então nós tanto celebramos a ressurreição de Jesus, quanto a renovação do nosso batismo, quem já é batizado, né? Então é a festa maior, quer dizer, Deus, como diz São Paulo, né? Cristo vivo não morre mais, né? Jesus ressuscitado venceu a morte, venceu a segunda morte que nós chamamos, né? Que é a condenação eterna, né? Então nós celebramos um grande mistério nesses 3 dias, que é o Tríduo Pascal, né? Dentro da Semana Santa, que nós celebramos a paixão, morte, ressurreição de Jesus. Aí nós vamos falar de cada parte. De cada parte, né? Então, o sentido da nossa fé é essa certeza de que Jesus venceu a morte, né? E por esse caminho ele vence também em nós as nossas limitações, as nossas batalhas. Nós estamos agora nesse período da Quaresma. O senhor pode explicar por que a Semana Santa depende da data da quarta-feira de cinzas? Como que é essa relação de datas dentro da igreja? A igreja inicia, né, a Quaresma com a imposição das cinzas na quarta-feira de cinzas, né? Que lembra o tempo que Jesus ficou no deserto, os 40 dias, e que lembra também o povo de Israel que ficou 40 anos no deserto. Quer dizer, é um tempo de purificação. Então, esse é o tempo quaresmal. E encerra com a ressurreição, né? Aí vamos dizer assim, na verdade, encerra com o Tríduo Pascal. Antes do Tríduo Pascal, ainda estamos na Quaresma. E a partir da Quinta-feira Santa, nós entramos nesse grande mistério. São 3 celebrações distintas, mas de um único mistério, que é o lava-pés, né, a adoração da cruz e a ressurreição de Jesus. Então, um mistério tão grande que não dá para celebrar numa vez só. O senhor está falando dessa divisão, né, desse mistério que é celebrado durante 3 dias, pelo menos. Eu estive na Semana Santa do ano 2023, eu estava na Espanha, na Andaluzia, onde se celebra com muito fervor a Semana Santa. Me surpreendeu muito de ver as procissões lá da Andaluzia, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que lá a Semana Santa começa a ser celebrada na sexta-feira anterior ao Domingo de Ramos. Na sexta-feira já temos, então, a procissão das dores, onde se celebra as dores de Nossa Senhora. Começa na sexta-feira anterior. E aqui no Brasil, as celebrações são menores, mas menores, por exemplo, do que na Espanha, que é o centro das celebrações lá, que são 8 dias de procissão lá acontece, né? Mas, sendo a festa mais importante da igreja, é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje para falar da importância dessa festa. Como que a gente pode fazer para participar de uma forma intensa desse momento maior da Igreja Católica, do cristianismo? A gente pode começar falando da programação da Semana Santa, para as pessoas já começarem a preparar o seu coração, que agora no final do mês nós teremos a Semana Santa? Sim, sim.
Infelizmente, a gente foi perdendo certos costumes, né? Antigamente, lógico que é um ambiente mais rural, né? Então a pessoa tinha mais autonomia, depende de deixar aqueles dias, não trabalhar e intensificar a Semana Santa. Lógico, também nem todos podiam às vezes ir para uma cidade, mas em casa guardava mais esse mistério. Às vezes na quaresma tinha o costume de nem varrer a casa, tinha gente que deixava a barba, não cortava o cabelo, né? Fazia lá a sua penitência. Mas o que é importante? Importante é a gente entender a grandeza desse mistério, celebrar bem e, sobretudo, viver esse mistério, né? Então, é o mistério do nosso batismo. Então, o sofrimento, né? A ressurreição. A morte não é o fim, né? Jesus venceu a morte, né? E o maior drama da humanidade é a morte. Só que aqui a gente tem que fazer uma distinção. A gente tem como morte, né? A morte física. Então, a gente vê um cadáver, vê a morte. Então, chegou o fim, a pessoa está morta, né? Para Deus, a visão é diferente. Morto é aquele que está no pecado. Aquele que está no pecado, pecado grave, pessoa que se perverteu, que tem uma conduta maligna, ele está morto para Deus. E é preciso ressuscitá-lo. É preciso trazê-lo à vida, né? O cadáver, né? O corpo, ele, vamos dizer assim, ele não é o mais importante. Lógico que é importante. Mas o mais importante é a comunhão com Deus, né? Como diz, né, o apóstolo, quer dizer, eu já não morro mais, eu vivo em Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, Certo. a morte já tem uma dimensão de passagem desta vida para a eterna. E o pecado tem um sentido de condenação. Já nesta vida, experimentar, vamos dizer assim, o aperitivo do inferno. E aí, a morte, o que é? Né? E a morte física entraria no sentido assim, definição. Se você morrer em pecado mortal, a morte física pode ser a última sentença da tua condenação. Padre, quando o senhor diz que a Semana Santa também é a celebração do nosso batismo, nós podemos pensar que o nosso batismo seria, então, a nossa entrada como... no momento em que a gente recebe o Espírito Santo de Deus e nós passamos a fazer parte da igreja e dos filhos de Deus, né? Exato. E viver no pecado, a gente poderia considerar, então, que seria viver longe do Espírito Santo, viver fora desse alcance que o batismo nos traz? Sim, né? O pecado nos separa de Deus e cria inimizade com Ele. Então, justamente, né, separar do Espírito Santo. Então, o que é importante também entender, né? Com o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna e recebemos, vamos dizer assim, apaga a culpa original. Então, a morte e a ressurreição de Jesus foi para nos comunicar o perdão do pecado original e dos pecados pessoais. O pecado original é essa herança que nós recebemos, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que é uma herança negativa. Olha, é como se você já nascesse com uma dívida impagável. Aí você fala, nossa, meu pai morreu, minha mãe faleceu, e me deixaram uma dívida que eu posso trabalhar a vida inteira e não consigo pagar. Então, é condenação. Então, Jesus cancelou essa dívida na cruz, né, rasgou a duplicata de São Paulo e nos fez, vamos dizer, participantes da vida eterna, porque vida, ela só pode estar em Deus. Não existe vida fora de Deus. Ou tem uma fonte, um autor e um que, né, nos dá a subsistência, ou a gente é Deus de si mesmo. Quer dizer, teologicamente, mesmo ontologicamente, não pode o homem ser vida.
E nenhuma pessoa em sã juízo vai dizer, eu sou a vida. Certo, por isso que agora na quaresma, então, a gente passa por algumas mortificações, fazemos alguns sacrifícios para lembrar dessa pequenez que somos, né? Essa pequenez começa ali na quarta-feira de cinza, a gente começa a refletir sobre isso. Sim. Tu és pó e ao pó retornarás. Né? Então, o que a igreja está nos dizendo? Olha, a vida é breve, é passageira. Né? O que você vai fazer da sua vida? Eu falo, o tempo ele é muito precioso. É o maior presente, a gente pode dizer, é a vida e o tempo. Porque sem vida você não existe. Sem tempo você não faz as coisas, boas ou ruins. Então, e o tempo não volta. Então é preciso ter a sabedoria, né, e sobretudo a caridade, para viver a vida fazendo bem. Fazer o bem, porque a sua fala me fez lembrar uma canção do Caminho Neocatecumenal que diz: ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor, né? Então essa miséria nossa acaba valendo a pena pelo Redentor que nos veio salvar, né? Isso é uma frase de Santo Agostinho, bispo e teólogo da igreja, que é uma frase muito forte, porque ó feliz culpa, né? Como poderia uma culpa ser feliz? Que nos mereceu tão grande Redentor. Então, o que Santo Agostinho está dizendo? O pecado, que é grande, o pecado de Adão e Eva, nos mereceu um Redentor, nos fez conhecer a misericórdia, a grandeza do coração de Deus. Então, não é o lado, vamos dizer, negativo da culpa, mas é o lado positivo do amor de Cristo, né? Que se manifestou. Então, essa culpa, ó feliz culpa, né? É uma expressão forte, que nos mereceu tão grande. É o cântico da Páscoa, né? O cântico pascal. É isso. Que beleza. Então, vamos lá. No dia 27 de março, nós começamos, então, na quarta-feira, às 19h30, a gente vai ter uma Santa Missa para refletir sobre as dores de Nossa Senhora. Né? Aquilo que lá na Espanha começava na sexta-feira anterior, aqui no Brasil começa já próximo ao Tríduo Pascal, né? Na quarta-feira. O que acontece? Que reflexão é essa, padre? Nós vamos meditar, porque estamos na Semana Santa, eu tenho a missa aqui, já estamos falando da programação da comunidade hoje, né? Na quarta-feira, nós já temos a nossa missa às 7h30. E aí o que acontece? A gente vai trazer esse sentido Nossa Senhora das Dores, aquela mulher que a espada de dor transpassou o coração, que é a profecia de Simeão. Então, Maria, né, Nossa Senhora, nossa mãe, ela participou de forma assim única do sofrimento de Cristo. Como discípula, igual a nós. Todos nós participamos do sofrimento de Cristo, ao ver suas dores, né, ao meditar sua paixão, a gente se compadece do nosso Deus. Isso é tremendo, porque Deus não precisaria de compaixão. Então, ao sofrer, ao se tornar homem, assumir as dores, o homem das dores, como diz Isaías, se nosso coração não se tocar com as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a gente não vai se comover com mais nada. Então, Deus fez homem, sofreu para tocar o coração do homem. Ele sofreu, não merecia nada e nem poderia sofrer, que Deus vamos dizer assim, imutável, né? É o Todo-Poderoso. Então, é uma obra estupenda nesse sentido. E Maria, ela participou do sofrimento como mãe, por isso é único o sofrimento dela, não só como discípula, como crente, como quem crê, mas como mãe, só ela de mãe. Não tem. Então, a dor de Maria, né, ela é, vamos dizer assim, maternal e fraterna, se podemos dizer assim. Então, ela tem a dimensão nossa e uma dimensão além, que nós nunca vamos entender. Lógico que a mãe vai entender, né, mas o amor que Maria tem pelo filho, ela não tinha pecado. É um amor límpido, é um amor
de entrega, não tem como comparar. Então, o amor de Maria pelo Filho, o sofrimento dela, é um sofrimento único de Maria. Então, nós vamos meditar as dores de Nossa Senhora. Certo, e aí a gente já imagina quão compassiva é essa mãe, né? Quanta compaixão ela deve ter tido pelo próprio filho, e em seguida Jesus vai pedir para que ela nos tome como filhos também, né? Então, e a gente poder levar conosco essa certeza de que essa mãe que sofreu tantas dores é uma mãe que tem tanta compaixão de nós, né? Sim, sim. Uma mãe zelosa, uma mãe, diz a igreja, que Maria nos acompanha ao longo da história, a igreja com amor de mãe. Então, não é uma mulher que ficou no passado, não é uma mulher que ficou no túmulo, né? Jesus ressuscitou. Maria adormeceu nessa terra e acordou na glória do Pai, né? Na glória do Filho. E Jesus quis levar a sua mãe consigo de corpo e alma. Enquanto ele estava na cruz, ele deu para João: cuida da minha mãe. Mas isso teve prazo. Quando Maria adormeceu, nós chamamos de dormição, ela adormece na morte, né, no sono da morte, o seu corpo, que a alma vive, e ela acorda com o corpo glorioso, né, do outro lado. Então, Jesus falou: agora minha mãe comigo, do meu lado, mas com a missão de Cristo, de acompanhar a peregrinação da igreja deste mundo até a segunda vinda de Jesus. Então, ela acompanha, por isso as aparições, por isso os avisos de Nossa Senhora, os perigos que rondam a humanidade de uma condenação eterna, ela como mãe de toda a humanidade, não só dos crentes, não só dos que acreditam, mas daqueles que são seres humanos. Ela preocupa e zela. Então, nós temos uma mãe que, se nós podemos comparar com as mães da terra, né? Mas a nossa mãe é uma mãe zelosa. Ela eu vou usar essa expressão, entenda bem, é uma onça. Não chega perto da cria dela, não, que ela defende os seus. E o senhor, como sacerdote, pode falar isso, né? Que ela Sim. tem um amor redobrado pelos sacerdotes. Exato. Então, na quarta-feira, esse ano de 2024, que cairá no dia 27 de março, aqui na comunidade hoje, às 19h30, a missa, cujo tema são as dores de Nossa Senhora. Exato, certo? exato. E aí, então, na quinta-feira santa, dá-se o início o Tríduo Pascal. Exato, exato. A gente não pode esquecer que a Semana Santa já começa no domingo, né? Você bem disse no início, lá na Espanha já fazem na sexta. A gente começa, na verdade, no domingo de Ramos, né? Aclamando Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado. Nós vamos ter a missa no domingo, às 10h30 da manhã. Na quinta-feira começa o Tríduo Pascal. Então, o que é isso, né? Eu disse que são 3 celebrações de um grande mistério. Então, nós vamos ter aqui a programação 7h30 da noite. Então, 7h30 na quarta, 7h30, vamos, né, centralizar no tríduo. 19h30, quinta-feira, lava-pés. Então, o que significa isso? Bom, é um serviço que Jesus presta, né, dizendo: olha, eu que sou o mestre e Senhor, vos lavei os pés. Vocês também devem servir aos outros. Eu dei o exemplo, vocês me chamam de mestre. E é verdade, eu sou mestre. Mas eu, sendo mestre, lavei os vossos pés. Eu ensino a vocês a servir. Então, mas também nessa celebração tem a instituição da Eucaristia, né, que é conjunta com o ministério sacerdotal. Então, quando Jesus toma ali o pão e diz: isto é o meu corpo, com essas palavras, não só ele, né, faz deste pão a sua presença real, como ele institui os apóstolos que estavam ali, dizendo: fazei isto em minha memória. Então, o verbo é imperativo, fazei. Então, são 2 declarações,
isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Conjunta, que declara a instituição da Eucaristia, né? Corpo, sangue, alma, divindade. Depois, fazer isto em memória de mim é uma ordem que ele dá aos apóstolos. Ele institui o ministério ordenado, celebrar a missa. Eu falo, quando o padre celebra a missa, está obedecendo a Deus. E isso também na Quinta-feira Santa, né? Na Quinta-feira Santa, que exato. Foi o dia da última ceia. Exato. E é interessante, padre, a gente ver que na nossa cultura cada vez mais secularizada, às vezes a quinta-feira já não é nem celebrada, né, pelos fiéis. Às vezes a gente não procura ir nessa celebração do lava-pés, é um dia de trabalho normal. Sim, né? É o que eu disse, né, que nós falamos no início. O mundo rural, a pessoa podia deixar ali o trabalho no campo, às vezes o gado, fazia ali o básico e já ia celebrar. Ele ia dedicar o dia ao mistério que ele... E hoje, infelizmente, não. A gente quer aproveitar o máximo, né, da semana. A gente tinha que parar no domingo e voltar só pular uma semana, né? Por quê? Porque o mistério é grande para quem é católico, né? Mas nós estamos imergidos numa sociedade que o Papa chama de secularizada, né? Então, que vai se paganizando, vai perdendo o sentido da fé e já não celebra. E quantas pessoas já na quinta-feira já está programando o final de semana como se fosse um descanso? Sexta-feira da Paixão, feriado. Não é feriado. Feriado é para quem não crê. Para quem crê, é dia santíssimo. É dia de jejum, abstinência de carne, dia de você rezar, de você não fazer nada, a não ser ir na igreja. Certo. Eu achei muito importante a explicação que o senhor deu sobre a Quinta-feira Santa, porque é uma celebração dupla, né? Uma celebração do perdão, do serviço através do lava-pés e a instituição da Eucaristia. E hoje em dia se fala muito de propósito, né? Qual é o seu propósito na vida? Você já descobriu o seu propósito? E ouvindo a filósofa Lucilena Galvão, um dia desses, ela disse: na verdade, o propósito do ser humano, é ser bom, é servir. Então, às vezes, a gente fica procurando propósito, o que a vida nos pede, que serviço que a vida está nos pedindo. Sim. Esse é o nosso propósito. E isso coincide exatamente com a proposta de Jesus, né? Ele era o mestre, ele veio para ensinar, mas ali ele estava lavando os pés, ele se fazia o menor, ele fazia o serviço, né? Você falou essa frase também, tem uma frase da igreja, né, na Gaudete Spes, né, diz assim: Jesus revela ao homem o verdadeiro homem, e ele revela ao homem o verdadeiro Deus, porque ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, como você disse, né, qual o propósito? O propósito é ser humano. Então, Jesus, plenamente humano, compadece dos fracos, tem paciência com os pecadores, é humano sem pecado. Então, para a gente entender o homem, a gente tem que olhar para Jesus, porque nós somos deficientes, nós temos o pecado. E o pecado é vamos dizer assim, uma falta da plenitude humana. O que é um santo? É um homem sem pecado. O que é uma santa? Uma mulher sem pecado. É uma mulher feliz. Então, qual que é o seu propósito? Seu propósito é ser santo, é ser gente, é ser normal. Então, ter uma racionalidade boa, uma saúde boa, um equilíbrio nas coisas. E aí você é feliz com você mesmo, né? Então, se a gente tiver esse propósito, a gente vai se querer igual a Jesus. Que lindo isso, né? E veja, eu sempre achei tão complicada essa ideia de procurar o propósito. Será que eu estou vivendo o propósito da minha vida? Sempre me fiz essa pergunta. E depois dessa reflexão mais pé no chão, trazida pela filósofa, e agora a gente vê que Jesus exemplifica isso, né, com maestria, a gente vê para que essa cena que esteja ocorrendo, né, nós estamos realizando os nossos propósitos, né? Tem a Maria Tereza, que está nos acompanhando aqui pelo Instagram e possibilitando isso.
tem, qual o seu nome? Silmara. A Silmara, que está cuidando de toda a parte de som e imagem aqui para nós, quer dizer, está cumprindo o seu propósito. O padre que doou a sua vida pelo seu propósito, né, de se fazer sacerdote aqui no nosso meio. Eu, que sou uma professora universitária, estou aqui hoje como entrevistadora, que foi o que a vida me apresentou nesse momento, né? E nesse momento, este é o propósito. Nós estamos servindo a um propósito de ser... Que é servir quem está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir. Então, o nosso propósito é mostrar o amor de Deus através desse mistério da celebração. E através da nossa vida, né, comunicar. Você tem uma história, tem a vida, está aqui, né, como você disse, Silmara, Maria Tereza, todos nós estamos aqui num único propósito, servir a Deus, servindo os irmãos, né? Que bom, bem mais fácil pensar assim, né? Sim. Então, na quinta-feira, temos o Lava Pés, que é essa reflexão toda que a gente fez, e a instituição da Eucaristia, que o senhor explicou tão bem, né? Que é o mistério da nossa fé, e essa rememoração que a gente faz a toda a Eucaristia. Né? E na sexta-feira, então, que é o dia santo por excelência, o que acontece na igreja como celebração? Interessante isso, porque é o único dia que não tem missa. Né? Então, o que acontece? A igreja não celebra missa na sexta-feira da Paixão. O padre não celebra missa. Ele começa na quinta, termina a celebração, ele translada o Santíssimo para uma capela preparada, fica em vigília, né, nesse tempo. A sexta-feira é recolhimento, silêncio, né? É a espera da ressurreição. Nosso Senhor está morto, então não tem missa. Nós temos celebração da palavra, adoração da cruz, distribuição da Eucaristia, que foi consagrada na quinta-feira, no dia anterior. Por isso, aumenta-se as âmbulas para que a comunhão dê para aqueles fiéis que virão no dia seguinte, na quinta para sexta. Então, na sexta-feira, às 15 horas, é a nossa programação, né, normalmente em todas as igrejas, às 15 horas, adoração da cruz. Então, nós vamos adorar Nosso Senhor morto. Né? E o que significa isso? Não é uma coisa do passado, porque a celebração, ela traz para o presente. Jesus está morrendo ali, Ele está dando a vida por nós. Nós não estamos celebrando apenas, né, uma crueldade, uma maldade ali histórica, não. A gente está celebrando através dessa maldade que foi sim, né? Mas nós estamos celebrando a entrega de vida de Jesus por nós. Porque na quinta-feira santa ele diz isso: eu quis tomar essa ceia, eu quis entregar a minha vida, chegou minha hora, eu vim para isso, eu vim para dar a minha vida, para derramar o sangue por vocês. Meu amor não cabe dentro do meu peito, não cabe, né? Ele transborda. Então Jesus veio doar a vida, manifestando o amor, né? Cancelando a condenação dos homens. Então a gente celebra esse grande amor, esse grande mistério que a cruz nos fala. Jesus deu a vida por nós, por mim, por mim. Então, eu preciso beber dessa fonte, todo ano relembrar que o amor de Deus, né, ele é grande, misterioso, profundo, mas manifesto na cruz. Ele foi falado, ele foi publicado, né, ele não foi escondido, foi revelado. Então, a igreja nos traz esse grande mistério, na cruz de Cristo, a atualização da entrega do amor de Deus por todos os homens. Entendi. Essa celebração, então, é na sexta-feira, às 15 horas, a adoração horas. da cruz. Da cruz. E ainda na sexta-feira, às 19h30, nós temos a Via Sacra. Sim. O senhor pode explicar para os que estão nos assistindo em que consiste a Via Sacra? A Via Sacra
é uma piedade, né, que entrou dentro da igreja, se tornou tradição, né, de meditar 14 dores de Jesus. Então, né, desde a prisão até a sua sepultura, né, a sua mãe que participa, Verônica que enxuga o rosto, né, Jesus que cai por 3 vezes, que é ajudado. Então, cada estação é uma meditação dessa entrega, desse caminho que Jesus, porque via sacra, né, ou via cruz, é o caminho da cruz, é o caminho da cruz que Jesus fez em Jerusalém. Diz uma mística que Nossa Senhora, ela, quando Jesus estava ainda no sepulcro, ela saiu de madrugada, e era perigoso, né? E ela saiu, o amor de mãe que ardia, né? E sabia que a morte não poderia conter o seu filho, porque ele era eterno, e embora sendo homem, ela vai ali onde Jesus passou, onde cada passo, né, cada gota derramada, cada lugar, ela vai meditando, né? Então ela nos ensina esse caminho da cruz de Jesus, que é o caminho da humanidade, né? A gente vai caminhando nessa terra, passando pelo sofrimento, nos deparamos com a morte física, mas com um olhar na ressurreição. Ah, que lindo isso. E pensar que Nossa Senhora, então, supostamente foi a primeira a realizar a via sacra, né? Sim. Ela estava ao lado dele quando isso aconteceu e depois talvez rememorando, né, o que tinha passado com seu filho. E Sim, hoje a gente sim. repete isso. Sim. E isso então acontecerá na sexta-feira às 19h30 aqui, Exato. a celebração da via sacra. Da via sacra. Certo. Depois nós vamos reafirmar esses horários, Certo. mas às 19h30. Então encerramos a sexta-feira, né, e vamos entrar no grande silêncio do sábado, que também tem um sentido profundo. Não tem celebração, tem assim, a gente pode celebrar a liturgia da palavra, né, rezar a liturgia das horas, que é o sábado santo. Mas a celebração litúrgica nós vamos ter na grande vigília pascal. E a vigília pascal aqui vai acontecer também às 19h30. Começa às 19h30. Exato, exato. Vamos começar às 19h30. E a vigília pascal é o fim do tríduo. O tríduo que se iniciou na quinta-feira, passou pelo silêncio da sexta, da adoração à cruz, chega agora no sábado e se encerra aí. Exato, exato. Porque aí nós já celebramos, né, no sábado à noite. Para o judeu, o dia começa na véspera. Então, Deus fez o dia, ele começa a celebrar. Então, sábado à noite é domingo. Aham. Então, a gente já celebra a ressurreição. Então, nós já estamos celebrando o ressuscitado. Então, às 19h30, encerramos o tríduo pascal com a grande festa, né, com o solene, o cântico, né, pascal, que ó feliz culpa, começa com as luzes apagadas, interessante isso, né, e o padre entra na igreja e dá a bênção do fogo novo, ele acende o círio novo, o círio pascal, que simboliza o ressuscitado, os fiéis acendem suas velas e ele entra cantando, né, 3 momentos com o círio pascal, proclamando a ressurreição de Jesus. E depois eles, né, incensa ali o círio pascal e vai cantar esse cântico, né, que é o cântico da ressurreição. Exulta, né, exulta de alegria, igreja, exulta, o teu Senhor está vivo, né, e tem toda ali uma teologia no texto, né, no cântico, inclusive com essa frase de Santo Agostinho. E aí os fiéis cantam. Depois eles vão voltar a cantar o Glória, que na Quaresma não se cantou. Então vai cantar o Glória. Tem igreja que tem batismo, que nós não vamos ter. E para expressar, né, esse mistério que o cristão nasce na Páscoa.
né? O cristão nasce na Páscoa. O cristão nasce na Páscoa, o grande dia. E chega então o domingo, né? O domingo de Páscoa, que aqui a gente comemora com os ovos de Páscoa e coelhinho, e que é uma coisa tão pequena diante da magnitude da ressurreição do nosso Salvador. Exato. O coelho tem um símbolo da vida, né? Daquele que procria, daquele que gera, né? Então tem um sentido, né, da vida que cresce, desenvolve, que não para, né? E o domingo pascal é o domingo da alegria, do júbilo, do encontro com o ressuscitado, né? Das pessoas que vão ao túmulo e o túmulo está vazio, né? Da surpresa, né? Não vazio no sentido, porque é um pré-anúncio. Se o túmulo está vazio, o corpo dele não está lá. Se o corpo dele não está lá, é porque ressuscitou. Então, é um pré-anúncio da ressurreição, né? É por aí. E é com grande alegria, né, que a gente chega nesse dia, então, e todas as nossas esperanças se renovam, né? Exato. Depois de experimentar as nossas limitações, a gente chega na glória da ressurreição e podemos ser conduzidos por Cristo. Sim, é o Espírito de Cristo, né, o Espírito do ressuscitado, nos dá a alegria da vida eterna. Nós começamos a experimentar aqui na terra aquilo que se vive lá no céu. Então, não é uma coisa, um rito vazio, um rito externo, né? Desculpa dizer, não é cantar parabéns para você, porque você canta às vezes uma coisa que não está ligado com. É lógico, se você tem uma pessoa que você ama, mas é algo muito mais profundo, porque Cristo ressuscitado vive dentro de você. Então não é algo exterior, ele ressuscita o corpo místico, que é a igreja, do qual nós participamos pelo batismo, e participamos de uma promessa, né? Cristo ressuscitou e levou a sua igreja à direita do Pai. Ele ressuscitado, ele eleva a nossa humanidade. Então o meu corpo está na glória ao lado, né? Em Cristo ele está na glória ao lado do Pai. Só se eu me separar de Cristo, né, pelo pecado grave, mas eu estou em Cristo, eu estou na glória do Pai. Então eu celebro uma ressurreição, né, mas vamos dizer assim, não uma coisa do passado apenas, mas presente, que atualiza, que renova, mas também futura. Meu corpo já está na glória do Pai. Então é um grande mistério. Que maravilha. E a certeza de que as nossas dores não perduram, né? Que a vitória já se prenuncia, né? Sim, Jesus venceu primeiro e ele vence em nós também. Exato, exato. E essa é a grande vitória, porque se Jesus tivesse vencido sozinho, a gente ia admirar, talvez como um time de futebol, né? Embora que é interessante isso, né? Representa o país, mas a gente ia falar, nossa, que bom, ele venceu, mas eu não vou vencer. Então, quer dizer, a vitória dele resultaria não em alegria para nós, mas se Cristo venceu, né? E São Paulo diz isso, em Cristo somos mais que vencedores, então nós também vencemos em Cristo, e Cristo vence em nós. Então, a vitória dele, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Quer dizer, a vitória dele é a nossa vitória. Então, aquilo que nossas forças humanas jamais conseguiriam, ele conseguiu por nós. Então, essa convicção, essa certeza, né, da fé, que Cristo é vitorioso em nós, em nós. Então, em Cristo, eu sou vencedor. Que bom ouvir isso, Padre. E enquanto o senhor falava aí, que a gente não fica na morte, né? E nós vamos, ao final, repetir o roteiro da Semana Santa. Só gostaria de enfatizar que agora, nesse período da Quaresma, estão acontecendo as confissões, né? E eu me lembrei disso porque muitas vezes é tão difícil se confessar, muitas vezes para nós, né, humanos, é tão difícil perdoar, mas não somos nós, na nossa força humana, que fazemos isso, né? Jesus perdoa em nós, Jesus venceu a morte em nós. Sim. Então, se o senhor puder comentar um pouquinho desse período de confissões que estamos vivendo agora, para a gente poder se preparar para essa grande semana no final do mês. Tá bom.
Então é importante isso, né? Porque às vezes, primeiro, o nosso orgulho é a maior entrave. Nossa, eu me confessar, né? Você tem que se humilhar, tem que quebrar o teu orgulho, abrir seu coração, reconhecer tuas fraquezas e confessar suas misérias. Lógico, com um propósito de emenda, né? De mudança de vida. E isso que você disse é muito importante. É Cristo em nós que perdoa. Porque às vezes o pecado, a ofensa foi muito grande. E às vezes foi até longa, né? E aí a pessoa vai dizer assim, não dou conta de perdoar. E não dá conta mesmo. E não dá mesmo, é a limitação humana. Nós não somos a fonte, né? Nós somos no máximo o pote, né? A vasilha. Então a gente não dá conta, né? São Pedro experimentou isso. Senhor, devo perdoar até 7 vezes? Limite, né? Vai ter um nome de perfeição, mas... E Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7, ilimitado. Então, só a graça de Deus, Cristo em nós, para a gente perdoar e aí pedir perdão. Então, é como se Cristo em nós, humildemente, dissesse, né, eu peço perdão por você. E Cristo humildemente dizer, eu te dou a graça de você perdoar. Né? O que te falta? Então, é um simples ato de você ir lá no sacerdote, né, contar tuas fraquezas e receber o perdão. E é um simples ato, né, de amor, às vezes encontrar o teu irmão e dizer, eu te perdoo. Então, Cristo em você perdoa seu irmão, né? Cristo em você te dá a graça de pedir perdão. Então, tudo é Cristo, é Ele que venceu. E quanta libertação acontece por meio do sacramento da confissão, não é, Padre? Quantas pessoas são libertadas de histórias pregressas, de pecados insuperáveis, quanta libertação acontece. Quantas pessoas, né, eu recebo, acolho, às vezes passou 10, 20, 30 anos sem se confessar. E às vezes eu digo assim, por isso que o demônio, acho que odeia tanto os padres. Porque a gente tira da unha do demônio, do domínio dele, um pecador arrependido. A gente liberta, a gente desata, né, as correntes da maldade. Dizer, filho, você está liberto, você está liberta, você não precisa voltar para o pecado. E o pecado causa medo, ele causa uma prisão psicológica, né, física, emocional e psicológica. Então, quando o sacerdote realmente vai, a pessoa está arrependida e ele dá absolvição, ele desata aquelas correntes espirituais, que são reais. Por quê? Porque a gente vê depois os frutos, a vida da pessoa muda, a alegria volta no rosto, a vida brota no coração, a paz interior que a pessoa sente, ela entra cabisbaixo, sai alegre. Então, assim, aquilo que a gente até já disse aqui, né? O invisível não é irreal. Verdade. Então, a gente deixa você que nos ouve nesse momento o convite de buscar um sacerdote, agora nesse período da Quaresma, realizar uma confissão e receber a graça profunda dessa libertação. Isso é gratuito, né? Isso é gratuito. É gratuito. É graça, né? Graça. É graça. É de graça. Então, a igreja, né, que pede tantas coisas para se manter, para construir, para fazer, te oferece de graça. A pessoa que talvez nunca ajudou a igreja, às vezes até falava mal, quem sabe até perseguia. Se ela se arrepende, ela recebe de graça o perdão. Não deixem de buscá-lo. Não deixe. Vamos retomar, não sei, você que está... Relembrar o nosso roteiro da Semana Santa, então. Eu gostaria de acrescentar, né, só para a gente... Então, pensa aí, domingo da Paixão, aliás, domingo de Ramos, perdão. Domingo de Ramos, 10h30 da manhã, a gente já tem o costume aqui da missa. Então, a missa como é que dá? 24 com 7h31. Então, de 24 no domingo, domingo de Ramos. A gente sai com a procissão, é bonita a celebração.
Quarta-feira, 19h30, a missa por cura e libertação, mas aí vai ser a missa da Virgem Maria, a missa das dores. Quinta-feira, 19h30, lava-pés. Então, à noite, sempre 19h30. A Paixão, sexta-feira, 15 horas, adoração da cruz, 19h30, via sacra. Né? No sábado, 19h30, grande vigília pascal. E no domingo, né, o domingo da alegria, domingo festivo, 10h30 da manhã, a gente domingo de Páscoa. A celebração da vitória. Celebração da vitória. Então, nós contamos com vocês aqui na comunidade hoje, a viver junto conosco essa belíssima programação de Páscoa, preparada aqui pelo Padre Dalmácio e pela comunidade hoje, para cada um de vocês. Assim. Sejam bem-vindos, né? Já agradeço a todos que virão, né? E sintam acolhidos. Vamos viver esse mistério da fé, né? Com muita alegria e intensidade, vai ser muito bonito. Um abraço a vocês e até o domingo de Ramos, se Deus quiser. Deus quiser.